Eu estou aqui para dar para vocês um feedback do que foi o retiro a semana passada, né? O retiro foi sábado, domingo e segunda, e esse é o primeiro domingo que os adolescentes estão aqui na igreja. E eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram, a todos que apoiaram, a todos que deram oferta, que compraram. Eu quero dizer que foi uma bênção, foi maravilhoso. Não vou dizer que foi melhor do que o ano passado, mas Deus agiu de uma maneira diferente e poderosa na vida deles. Alguns adolescentes querem falar? Eles são tímidos, mas foi muito bom. Deus trabalhou de maneira milagrosa na vida deles. Eles estão super on fire. E eu gostaria de agradecer a igreja pela união, pela força, por ter nos ajudado, e que os resultados e os frutos que foram gerados nesse retiro, eles vão ser colhidos para o reino do Senhor. É isso. A igreja que tem crianças tem futuro. Verdade? A igreja que tem adolescentes tem futuro. Quando só começam a aparecer na igreja pessoas mais velhas, esta igreja normalmente não tem futuro, a menos que haja um avivamento da parte de Deus. Muito bem, vamos à palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Hoje começamos uma série de mensagens sobre o Apocalipse, a volta de Cristo e o fim dos tempos. O Apocalipse, a volta de Jesus e o fim dos tempos. O momento que vivemos na história é extraordinário. O avanço sem precedentes da tecnologia, como a internet, os smartphones, os drones, as mídias sociais e as conquistas da ciência são de tirar o fôlego. Porém, ao mesmo tempo, o avanço da imoralidade, o surgimento de novas doenças e a volta de algumas antigas doenças, as duas guerras mundiais que mataram mais de 100 milhões de pessoas, e o perigo constante de uma guerra nuclear, que poderia exterminar a humanidade. Mas os cataclismas da natureza, furacões, terremotos, tsunamis, incêndios, tudo isso nos remete para as profecias bíblicas e nos faz desejar a volta de Jesus o mais breve possível. E a orar com os apóstolos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O estudo sobre as profecias acerca da volta de Jesus, o Apocalipse e os eventos futuros é chamado escatologia. A partir das palavras gregas eschatos, que significa último, e logos, que significa estudo. Estudo escatologia, portanto, é o estudo das últimas coisas. Por que é importante estudar as profecias acerca do futuro? Algumas pessoas pensam que não é importante estudar sobre as profecias, o livro de Apocalipse e outros assuntos relacionados ao fim dos tempos. Temos tantas coisas com que nos preocupar no aqui e agora, dizem estas pessoas, que nos voltar para o estudo das profecias bíblicas é perda de tempo.
Essas pessoas creem também que estudar os eventos do futuro não é algo prático. Dr. Mark Hitchcock apresenta 6 razões para pregar sobre escatologia ou as profecias bíblicas. Primeira razão é que a profecia é parte importante da revelação divina. Mais de 25% da Bíblia é profecia, de acordo com a Enciclopédia de Profecia Bíblica, Encyclopedia Biblical Prophecy, de J. Barton Payne. Há 1.239 profecias no Velho Testamento e 578 profecias no Novo Testamento, totalizando 1.817. Estas profecias estão contidas em 8.352 versículos da Bíblia. Uma vez que há 31.124 versículos na Bíblia, os 8.352 versículos que contêm profecia constituem 26,8% do total da Bíblia. Se é um assunto tão importante da Bíblia, deve ser também um assunto importante para nós. Segunda razão, porque devemos estudar escatologia, profecia, é que uma bênção especial é prometida àqueles que estudam a profecia e prestam atenção àquilo que ela diz. Aí, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que lemos, diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Repito, bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e ouvem e praticam as palavras da profecia. Terceira razão, a profecia pode e deve ser usada como uma ferramenta para evangelismo. Estamos vendo desenrolar de vários fatos diante dos nossos olhos que são o cumprimento de profecias bíblicas. E podemos nos valer destes fatos para evangelizar. Quarta razão, a profecia pode ajudar a proteger as pessoas da heresia. Muitas seitas e heresias ensinam que Jesus já voltou. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus voltou invisivelmente em 1914. E alguns líderes religiosos têm aparecido no cenário mundial dizendo que são Jesus Cristo. Pela profecia bíblica, sabemos que Jesus não voltou invisivelmente e que ele não está presente fisicamente na terra hoje, mas que ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quinta razão, a profecia nos ajuda a entender o nosso mundo hoje. Billy Graham, que faleceu nesta quarta-feira, que foi o maior evangelista do século XX, disse o seguinte: que momento para tomar o jornal em uma mão e a Bíblia na outra e observar o desdobramento do grande drama dos tempos. Este é um momento empolgante e emocionante para estar vivo. Eu não gostaria de viver em nenhum outro período. Parafraseando Billy Graham, agora Miguel Badez. Que momento para tomar um smartphone ou tablet em uma mão e a Bíblia na outra e observar o desdobramento do grande drama dos tempos. Este é um momento empolgante e emocionante para estar vivo. Eu não gostaria de viver em nenhum outro período. Sexta razão para estudar a profecia nos dá esperança para o futuro. Para estudar a profecia, devemos olhar para o passado, interpretar o presente e compreender o futuro. Olhar para o passado, interpretar o presente e compreender o futuro. Vamos nos concentrar, eu peço que tire, por favor, os slides. Nós vamos nos concentrar em interpretar o presente e procurar compreender o futuro à luz das profecias bíblicas. A Bíblia afirma a volta de Cristo e o fim dos tempos.
Entretanto, alguns pormenores específicos permitem que estudiosos bíblicos adotem diferentes interpretações quanto à maneira e à sequência dos acontecimentos. Estas semanas, alguém postou algo sobre uma novela que está passando no Brasil, e, na verdade, eu creio que eu vi essa postagem em vários diferentes lugares, sobre a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Há diferentes interpretações sobre esse detalhe do arrebatamento. Porém, todos os intérpretes evangélicos concordam quanto aos fatos centrais, relatados na profecia bíblica, concernente aos tempos do fim. Como afirma Wayne Grudem, ele diz que todos os cristãos que têm a Bíblia por autoridade final concordam que a consequência definitiva e última da volta de Cristo será o julgamento dos incrédulos e a recompensa final dos que creem. E que os que creem viverão com Cristo por toda a eternidade, no novo céu e numa nova terra. Deus Pai, Filho e Espírito Santo reinará e será cultuado num reino eterno em que já não haverá pecado, dor ou sofrimento. Esta noite nós vamos olhar para alguns aspectos da volta de Cristo. A Bíblia afirma que a volta de Cristo será súbita, física, visível e gloriosa. Jesus falou muitas vezes sobre a sua volta. Ele diz que sua segunda vinda será súbita ou repentina. No sermão profético, Mateus 24, versículo 44, Jesus diz: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em outras palavras, ele virá de repente. No mesmo capítulo, versículo 50, Jesus diz: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. E Jesus nos adverte, no capítulo seguinte, versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E Jesus continua dizendo também em Marcos 13, 32, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E em Lucas 12, 40 ele diz: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Os apóstolos Paulo e Pedro também afirmaram que a volta de Jesus será repentina, como um ladrão na calada da noite. Paulo diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E Pedro: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. As Escrituras deixam claro que Jesus voltará repentinamente. Ele virá de súbito, quando as pessoas menos esperarem. Por isso, devemos estar alertas e vigilantes. Como diz o velho hino, que talvez alguns de vocês conheçam: talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora. Os mortos porá dos sepulcros para fora. Jesus breve vem nos buscar. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Aleluia! Glória a Deus. E o coro desse hino diz com efeito: Cristo que há de vir, virá. Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. É inútil tentar marcar a data da volta de Cristo, porque ela será repentina, num dia e hora que ninguém sabe. Devemos, portanto, estar prontos em todo o tempo. Esta semana, alguém reagiu a um post que eu mandei para a grande parte dos que estão aqui nesta noite, anunciando esta série sobre o Apocalipse, a volta de Jesus e o fim dos tempos. E uma pessoa disse: dá medo,
pensar nisso. E eu já conversei com muitas pessoas que têm medo, mas não é para ficarmos com medo. Se você tem certeza da salvação, é para dizer, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia também afirma que a volta de Jesus não só será repentina, mas também será física ou corpórea. Isto é, Jesus voltará com o mesmo corpo com o qual ele ascendeu ao céu após a ressurreição. Atos capítulo 1 nos diz que Jesus ascendeu ao céu, subiu aos céus, e os apóstolos estavam contemplando-o subindo, quando anjos se apresentaram a eles e disseram, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvistes subir. Da mesma maneira que Jesus subiu aos céus em corpo nas nuvens, ele voltará também visivelmente, fisicamente, nas nuvens. E Paulo diz num texto muito conhecido de nós, 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O Senhor mesmo descerá dos céus. Jesus virá fisicamente, com o mesmo corpo com que ele ressuscitou e subiu aos céus. Será então uma volta pessoal, e não como pensam alguns, e como ensinam os teólogos liberais, uma expansão e aceitação dos ensinos de Jesus. Não, o próprio Jesus diz, certamente eu venho sem demora. Em terceiro lugar, a volta de Jesus será visível. Ela será repentina, ela será física e ela será visível. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Cristo aparecerá segunda vez, ele se manifestará novamente. E o apóstolo João, escrevendo sobre isso, seu primeiro livro, capítulo 3, versículo 2, diz assim, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu anseio ver Jesus. Você anseia? Aleluia. Eu anseio ver Jesus. E Apocalipse 1:7, também no versículo muito conhecido, diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Todo olho o verá, e nós os salvos havemos de vê-lo como ele é, e seremos semelhantes a ele no corpo da sua ressurreição. Aleluia! Finalmente, a volta de Cristo será gloriosa. Nós hoje cantamos, nos nossos louvores, o hino que é tirado da Bíblia, Mateus 24:30, Jesus diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Jesus virá com poder e grande glória. Você crê nisso? Você está esperando? Quando Jesus voltará? As Escrituras indicam que não sabemos. E não podemos saber quando Cristo voltará. Lembre-se do que Jesus disse, eu já citei, Mateus 24. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, quando vocês estiverem pensando nisso, ele voltará. É o que ele diz. E também já citei Mateus 25, onde ele diz, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós não sabemos. E Jesus repete lá em Marcos 13, e ele acrescenta mais alguma coisa, ele diz assim, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Não sabeis quando será o tempo. É inútil tentar descobrir quando Jesus voltará. Falsos profetas têm marcado a volta de Cristo, alegando revelações sobrenaturais, ou uma compreensão melhor das profecias bíblicas. É claro que todos eles falharam. Devemos considerar errados todos aqueles que dizem saber a data da volta de Jesus. Alguns desses dizem que não podemos saber nem o dia nem a hora,
Mas podemos saber o ano e o mês? Não, não podemos. Jesus disse, não sabeis quando será o tempo. Não apenas o dia e a hora, mas quando. Então nós sabemos quando será. Muitas pessoas, quando marcam, desses falsos profetas, quando marcam a volta de Jesus, ou a data da volta de Jesus, normalmente a colocam no mês de outubro ou setembro. Se você estudar sobre isso, você verá. Por quê? Porque nesta época, normalmente, em Israel, se celebra a festa das trombetas. Esta festa, como outras festas do Velho Testamento, estão associadas com alguns eventos do Novo Testamento. E a festa das trombetas, ela anuncia algo que vai começar, algo que vai se iniciar, algo grandioso, e assim também na volta de Jesus será glorioso e será uma colheita também de almas, conforme Jesus diz em outro lugar, nós veremos isso mais adiante. Porém, todos aqueles que pensam que Jesus voltará nessa data, até o momento, erraram, todos estão errados. Entre os que marcaram ou alegaram saber a data da volta de Cristo estão William Miller, um pregador batista do século XIX. Tinha que ser batista, né, irmãos? Tinha que ser batista. Ele marcou para 1843, outubro, exatamente, por causa dessa festa. Falhou, remarcou para 1844, errou de novo. Pelo menos ele teve a humildade de reconhecer, nunca mais fez isso. Outra pessoa que disse saber a data da volta de Jesus é Ellen G. White, a suposta profetisa dos adventistas do sétimo dia. Ela disse que Deus revelou a ela qual seria a data da volta de Jesus, só que depois ela esqueceu. Hello? E as testemunhas de Jeová, que não apenas dizem que Jesus voltou invisivelmente, começou a reinar em 1914, mas também já marcaram várias vezes ou a volta de Cristo, ou o Armagedon, ou o final do mundo. E todas as vezes eles erraram. Existe uma casa em San Diego que você pode visitar, que eles compraram, as testemunhas de Jeová compraram, para hospedar os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Adivinha quem foi morar lá? O líder das testemunhas de Jeová. Se você estava nos Estados Unidos em 2011, você deve se lembrar de Harold Camping. Harold Camping disse que... Não, ele não apenas disse, ele publicou vários anúncios em outdoors e em várias mídias, afirmando que Jesus voltaria em 21 de maio de 2011. Eu me lembro que na época, eu até falei sobre isso aqui, passaram-se já 7 anos, a profecia não se cumpriu, né? Aí quando a sua profecia não se cumpriu, ele marcou de novo a volta de Jesus para o dia 21 de outubro de 2011. E novamente falhou. Os seguidores desses falsos profetas foram enganados. Muitos deixaram seus empregos, famílias e igrejas, e venderam tudo o que tinham para preparar-se para a volta de Cristo. Com isto, eles se expuseram ao ridículo. E ao invés de contribuírem para a proclamação do Evangelho, atraíram o desprezo da sociedade e trouxeram escândalo para a mensagem do Evangelho. Não sabemos quando Cristo voltará, mas sabemos que Ele voltará. Aleluia! Glória a Deus! Como devemos esperar a volta de Cristo? Será que nós, cristãos, aguardamos a volta de Cristo? Como eu mencionei aqui, tem gente que tem medo. Se Jesus vier, eu não posso estar vivendo do jeito que estou. Então, corrija-se agora. Arrependa-se dos seus pecados, converta-se. Será que nós, cristãos, aguardamos a volta de Cristo? Será que aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador? Normalmente, as pessoas mais velhas esperam que Jesus venha logo, porque elas não querem morrer. As pessoas enfermas também anseiam pela volta de Jesus, porque também não querem morrer. Preferem que Jesus venha e que seu sofrimento termine. Mas eu pergunto, nós, todos como cristãos, aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador? Se Jesus vem, isso significa que não devemos fazer planos para o futuro? Significa que não devemos nos envolver em projetos de longo prazo?
Não devemos buscar aquele ansiado diploma. Não devemos construir uma carreira. Com certeza, devemos envolver-nos em atividades de longo prazo. Jesus não nos permite saber a hora exata da sua volta, exatamente para podermos fazer isto. Alguém disse, devemos viver cada dia como se Jesus voltasse amanhã. Mas fazer planos como se ele não voltasse durante o nosso tempo de vida. Repito, devemos viver cada dia como se Jesus viesse amanhã, mas fazer planos como se ele não voltasse durante o nosso tempo de vida. Devemos sim perseguir nossos sonhos, realizar nossos projetos, constituir família. Alguns jovens até brincando dizem, Senhor, demora para dar tempo de eu me casar. Faça seus planos de casar. Alguns não vão casar. Alguns não vão obter o diploma. Aqueles que estiverem, naquele momento que Jesus voltar e não tiverem concluído os seus projetos não serão concluídos, mas eles terão coisa muito melhor. Porém, a Bíblia nos encoraja a vivermos à luz da volta de Cristo, mas sermos pessoas produtivas na sociedade. Entretanto, enquanto perseguimos nossos sonhos e realizamos nossos projetos, devemos, como diz a Bíblia, viver no presente século, isto é, viver no momento atual, viver no tempo presente, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Como cristãos, devemos aguardar ansiosamente a volta do nosso Senhor, lembrando-nos de que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa oração deve ser aquela dos primitivos cristãos. Maranata, vem nosso Senhor. Maranata, vem nosso Senhor. E esta oração se tornou uma expressão corrente entre os cristãos. Quando eles se encontravam, eles diziam uns aos outros, Maranata, Maranata, o Senhor vem, o Senhor vem. Como muitos cristãos fazem hoje, quando vão à frente da igreja, quando encontram os irmãos, dizem a paz do Senhor, ou a paz, ou graça e paz. Muitos cristãos primitivos assim se cumprimentavam, Maranata, porque eles viviam nesta dimensão da expectativa da volta do Senhor. E essa deve ser a nossa oração também, Maranata, vem nosso Senhor. E como João, quando Jesus diz lá em Apocalipse, eis que venho sem demora. Como João, nós devemos responder ansiosamente, amém, ora vem, Senhor Jesus. Inclinemos nossa cabeça. É uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é verdadeira. Ela afirma a volta de Jesus. Ela afirma que certos acontecimentos terão lugar na história da humanidade antes da volta do Senhor e logo após a sua volta também. E nós estamos vivendo hoje o cumprimento de vários desses sinais, o cumprimento, Senhor, de várias profecias bíblicas. Estamos vendo, Senhor, o cumprimento de coisas que a tua palavra prediz há tantos séculos e que nunca antes na história da humanidade haviam se realizado, da mesma intensidade que vemos hoje. E, Senhor, como eu disse, estas coisas nos remetem para as profecias bíblicas. Eles fazem desejar a volta de Jesus. E a orar com os cristãos antigos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, que cada coração aqui desta noite possa estar preparado para a tua volta. Que cada vida aqui nesta noite seja tocada pelo Espírito Santo, e se há pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa levá-las neste momento a ter este encontro, a
receber, Senhor, pela tua graça, a salvação, e que possa ser implantada no seu coração esta certeza e convicção de que se partirmos, estaremos com Jesus para sempre. Mas se Ele voltar também, Ele virá nos buscar e estaremos com Ele para sempre. Se há cristãos aqui, Senhor, que estão vivendo uma vida dúbia, vida dobre, claudicando entre dois caminhos, te pedimos também que fales ao seu coração neste momento, que leves estas pessoas também a afirmarem ou a reafirmarem o compromisso contigo, entregando suas vidas a Ti, Senhor, comprometendo-se contigo a ser crentes leais, fiéis, que aguardam a vinda do Senhor Jesus, que fazem planos, sim, que constroem, sim, que têm projetos, sim, mas que vivem sabendo da iminência da vinda do Senhor, de que ela poderá ocorrer a qualquer momento, subitamente, Jesus virá, que possamos estar preparados, Senhor. Por favor, continue com a sua cabeça baixada, seus olhos fechados em oração, meditação. Talvez haja alguém aqui desta noite que não entregou ainda a sua vida a Cristo, ou que talvez queira fazer, reentrega a Ele. Eu não vou pedir que você venha à frente, mas que onde você está sentado, você faça um compromisso agora com o Senhor Jesus. Se você nunca entregou a sua vida a Ele, faça uma oração simples. Eu vou orar e peço que você repita comigo e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que Tu morreste por mim, pelos meus pecados, ressuscitaste, estás entronizado à direita de Deus e voltarás. Eu quero estar preparado para a Tua volta, Senhor. Perdoa-me os meus pecados, entra na minha vida e ser o meu Senhor. E se você é um cristão e está, como eu disse aqui na oração, vivendo uma vida nobre, você tem medo da volta de Jesus, faça agora um compromisso também com o Senhor. Rededique sua vida a Ele. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho andado longe de Ti, que eu tenho claudicado, que eu tenho mancado no meu caminho espiritual. Mas nesta noite, Senhor, eu quero voltar ao Teu caminho. Ajuda-me, Jesus. Perdoa-me, Senhor. E traz-me de volta a Ti. Traz-me de volta à comunhão contigo e traz-me de volta ao Teu aprisco. É a minha oração. E, Senhor, obrigado por estes momentos preciosos, que possamos viver nesta perspectiva de que o nosso Senhor voltará. Também nos próximos domingos, quando aqui estaremos, estudando mais sobre o que a Tua palavra diz sobre estes assuntos. Que o Teu Espírito Santo possa continuar ministrando as vidas que aqui estiverem, Pai. Traze mais pessoas também para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abençoa aqueles também, Senhor, que estão assistindo pelo Facebook, que irão assistir pelo YouTube também. Abençoa essas vidas. Que da mesma maneira também possam fazer um compromisso com o Senhor nesta noite. Seja entregando suas vidas pela primeira vez, ou seja, reafirmando o seu compromisso. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém.